Shalom de Deus, a paz, amadas, tudo bem? Esse é o Bíblia Simples e eu sou a Léa Fernandes. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar hoje? Pois bem, hoje nós vamos estudar a parábola do servo que não queria perdoar, né? Também conhecido como o credor incompassível, né? Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Passível, dependendo da tua tradução, né? Como eu sempre digo, eu gosto de usar a NAA para os nossos estudos, porque é uma linguagem bem atualizada, né? Não perdendo, né, a referência, não perdendo a preciosidade que é a palavra de Deus, né? Ela só é uma linguagem contemporânea. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Porque essas eram as regras dos judeus, né? E Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, Jesus começa a explicar para ele em parábolas por que a gente deve perdoar infinitamente, né? Por isso, no versículo 23, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. O Senhor está dizendo aqui, né, a mensagem principal: se vocês foram perdoados, vocês têm que perdoar, né? Nessa parábola, Jesus ele nos ensina algo muito profundo e que é essencial para a nossa vida, né? Porque nós nos dizemos cristãs, seguidoras de Cristo, então nós temos que viver a vida de Cristo e viver os seus ensinos, né? Ser cristão não é nós só irmos à igreja lá no fim de semana, no meio da semana, falar evangeliquez, colocar uma roupa elegante, uma roupa bonita, né? Uma roupa aciada, como se dizia antigamente, né? Não é isso. Ser cristã é ser parecido com Jesus Cristo, pequenos cristos, né? Uma vida de perdão. Jesus nos perdoou de uma dívida terrível, impagável, que a gente não tinha como pagar. Assim como esse servo aqui estava implorando para o rei, o rei ia vender, era direito na época. O rei estava dentro da lei. Ele poderia vender ele, a família, os filhos, para que fosse quitada aquela dívida daquele servo. E o servo implorando, pedindo por misericórdia, o rei perdoou. E por que ele não pôde perdoar o seu conservo? Ele tinha acabado de ser perdoado, de receber o perdão de algo que ele não tinha como ser perdoado, como pagar, né? Como quitar. Era uma dívida. Ele tinha uma dívida com aquele rei. E o rei exerceu misericórdia e o perdoou.
E minutos depois, como diz a Bíblia, saindo dali, ele já encontrou alguém que também lhe devia. Em menos proporção, mas para aquela pessoa, o seu conservo era também um valor grande, assim como para ele, aquele valor era grande. E ele não teve a mesma compaixão, não teve o coração de Cristo, né? Não conseguiu perdoar o seu conservo. Então Jesus, ele nos ensina que no momento que nós temos a nossa dívida paga, que nós reconhecemos o que ele fez por nós na cruz, a graça da cruz, né? A gente também tem que oferecer essa mesma graça, esse mesmo perdão para daquele que nos ofende, né? Nos primeiros versículos, Pedro pergunta, né, sobre até quando perdoar, Senhor, né? Porque Pedro, daquele jeitão dele, colérico, sanguíneo, né, bem doido. E Jesus, né, ele pergunta, e até 7, porque é a lei, né, dos judeus ali naquela época, né, não sei como é hoje, não deve ser a mesma coisa, né, porque não muda, né, não muda, eles são bem bíblicos ali na Torá, né. Então, Pedro já vai no cerne da questão, né, então tá, eu tenho que perdoar até 7 vezes quando tem um problema com... E Jesus, como está sempre além do entendimento humano, da filosofia, do raciocínio, né, da pequenez daquilo que é letra, né, que é material, ele já dá nos dedos de Pedro, né, não só 7, 70 vezes 7, né, ou seja, perdão, Pedro, não tem limite. Assim como no Pai Nosso, né, Jesus ensinou para eles, né, que eles pediram, como devemos orar, né, e no Pai Nosso a gente fala, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aquele que nos tem ofendido. Jesus está trazendo essa referência, né, e levando para o Pai Nosso, para que a nossa oração seja aceita, suba aos céus como aroma suave, né, as narinas de Deus. Nós temos que exercer o perdão aqui na terra, para que o Pai nos perdoe as nossas atitudes, nossos pecados diários, né? Porque a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. E aquele que diz que não peca já está pecando. É a Bíblia que está falando. Eu confio nessa palavra e me baseio nessa palavra em tudo. E eu sei que ela é certa mesmo, porque eu peco todo dia, tu peca todo dia, só que uma grande parte não quer reconhecer isso, né? Mas a diferença de quem peca e é perdoado é aquele que reconhece, que o coração fica condoído, né? Fica aquele coração contrito, né? O Senhor não vai desprezar esse coração contrito, a palavra nos diz isso. Que quando nós reconhecemos o nosso erro, nós nos colocamos aos pés da cruz, nós pedimos perdão ao Senhor, né? Aquele que confessa, ele alcançará misericórdia, né? Então, nós temos que exercer a confissão, temos que exercer, né, estar diante da cruz, estar diante do Senhor e compreender, falar com a nossa boca. Senhor, eu reconheço que estou errando, eu reconheço que estou presa nessa prática desse pecado, eu reconheço que para mim é difícil perdoar essa pessoa, mas eu declaro perdão sobre isso, eu declaro, Senhor, perdão sobre aquela pessoa que me ofendeu. Não é que você vai, no momento, aquele sentimento de mágoa, de tristeza vai passar. Mas a palavra, ela tem vida, né? Na nossa língua está a vida, né? A vida ou a morte, né? A bênção ou a maldição. Tiago fala isso para nós, né? Então, no momento que a gente declara perdão e oferece perdão, a gente está declarando vida para nós mesmos e para quem a gente está perdoando, né? Porque o maior... quem mais sai ganhando nessa história somos nós, que perdoamos, que somos livres daquele fardo, né? Então aqui quando o Senhor Jesus diz para Pedro, né, que é 70 vezes 7, ele está dizendo, Pedro, perdoa sempre. E meus discípulos, meus amados, perdoem sempre. Meus filhinhos, perdoem sempre, para que o Pai perdoe as nossas ofensas. Amém, né, irmãos? Então, assim como o rei, né, que perdoou uma dívida impagável daquele servo, né, quando ele implorou por misericórdia, porque ele viu que não tinha como juntar aquela grana para pagar aquilo ali, né, Deus também nos perdoa e nos dá misericórdia quando nós nos reconhecemos que estamos nesse lugar de dívida.
né? Através do arrependimento, da confissão, como eu acabei de falar, né? Porque nós nascemos já com uma dívida espiritual. De repente você pode pensar, mas eu não mato, eu não roubo, eu faço tudo direitinho, né? Sou casada, tenho a minha vida, eu sou solteira, não peco, mas tenho uma vida cristã ali balanceada, saudável e tal. Mas nós já nascemos no pecado, né? Nascemos pecadores através de Adão, né? Lá no paraíso, lá quando ele provou do fruto proibido, quando ele deixou que o pecado adentrasse, né, no Éden, através da desobediência. Nós já nascemos em pecado, né? E Paulo também nos explica isso, né? Então a nossa dívida espiritual já é enorme, porque o salário do pecado é a morte, né? Nós já nascemos separados de Deus, sem poder Deus nos visitar diariamente, como fazia lá no jardim com Adão e Eva, tardinha, né? Ia lá tomar aquele chimarrão, aquele cafezinho na casinha do filho. Então nós já nascemos separados dessa presença espiritual. Nós perdemos, né, o corpo espiritual, a cerca de sebe, que nos protegia, que nos guardava, né, que nos deixava diariamente na presença do Senhor. Nós temos que recuperar isso através de Cristo Jesus. Ele nos dá de novo o acesso ao Santo dos Santos, à presença do Senhor, né? Quando reconhecemos que fomos salvos, perdoados, lavados e remidos pelo sangue dele derramado na cruz, aquele que venceu a morte, né? E teve poder, assim, de perdoar os nossos pecados e nos dar acesso novamente ao Santo dos Santos, à presença de Deus, aí nós entendemos o quanto nós somos perdoados. E é por esse ato, o ato mais precioso de todos, da humanidade, das galáxias, de todo o universo, que nós conseguimos perdoar. Porque nós recebemos tão grande perdão, né? De tão grande dívida. Por isso nós conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem aqui na Terra. Né? Que não há nada, não há ofensa, não há crime maior, né, irmãos, que seja maior, que tenha poder maior, que tenha força maior do que o nosso perdão por Cristo Jesus naquela cruz, né? Do que a graça que nos foi dada, né? Que não foi de graça, né? Teve um alto preço, como a gente fala, né? A graça não foi de graça, teve um alto preço, o sangue de Cristo, Filho de Deus. Só que parece que muitas vezes essa verdade não entra no nosso coração. Nós não fazemos dela uma situação real, vívida e ativa no nosso dia a dia. E é isso que nós temos que mudar em tudo que nós fizermos todos os dias, quando saímos da nossa cama, quando agradecemos o Senhor, trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos. Entendermos quão grande perdão nos foi dado e que nós também podemos ter força sim para perdoar. E perdoar não é esquecer, perdoar não é amnésia, né? Perdoar é se liberar, liberar aquele fardo, liberar aquele peso. Jesus disse, né, que era para dividirmos o nosso fardo com ele, porque o jugo dele é suave. Então, a partir do momento que nós entendemos isso e largamos na mão de Cristo, deixamos com ele todas essas dores, essas mágoas, essas aflições, colocamos aos pés da cruz, nós somos livres desse peso, dessas malas sujas, quebradas, dessas sacolas rasgadas, dessas mochilas rasgadas, pesadas, cheias de lama, que atrapalham a nossa caminhada, que nos cansam na caminhada do Evangelho, na caminhada do crescimento espiritual com Deus, né, na nossa caminhada familiar, emocional, espiritual, né, essas malas pesadas, cheias de pedra, de quinquilharia, de coisa velha, de coisa suja, têm que serem largadas pelo caminho, deixadas para trás. Jesus diz que quando nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, todas as coisas velhas já se foram, são passado, e eis que tudo se faz novo. Em Cristo Jesus, Deus não vai mais jogar na nossa cara o nosso pecado que foi apagado pelo sangue de Cristo. Deus não joga na nossa cara. Se o Pai não joga na nossa cara, nós queremos ficar carregando esses pecados passados, esse peso, essa dor.
com a força do nosso braço. Olha o que a gente vai de contra a palavra. Nós estamos indo contra a palavra de Deus. Deus quer nos dar uma vida nova. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já se foram. E nós ficamos remando para trás em vez de nadar para frente no fluxo do rio de Deus, mergulharmos nesse rio e deixar ele nos levar. Não, a gente ainda fica dando braçadas contrárias. E sabemos que enquanto a gente está nadando de contra o fluxo do rio de Deus, nós não saímos do lugar. A gente se esforça para não morrer afogado, não é? Estamos ali dando braçadas e pernadas, só que uma hora a gente vai cansar. E quando começar a cansar, quando começar a faltar o fôlego, quando começar a dar câimbras musculares, nós não vamos mais resistir e vamos afundar. E vamos morrer espiritualmente. E é isso que o Senhor está nos alertando, porque não nos deixamos entrar nesse lugar de cansaço mental, de cansaço emocional, dessa guerra espiritual que a gente parece que nunca vence. O Senhor está te chamando para fluir nesse rio. O rio nos leva, nós não devemos dar braçadas, é Ele que nos leva a caminho do Pai, porque esse rio ele flui do trono de Deus, está lá em Apocalipse. O rio é dele, deixa Ele direcionar. Glória a Deus por isso, né? Então eu quero ler de novo aqui, ó. Assim como o rei que perdoa uma dívida impagável quando o servo implorou por misericórdia, Deus também nos perdoa e nos dá misericórdia, através do arrependimento e da confissão dos nossos pecados. É tão difícil a gente abrir a nossa boca e confessar perante o Senhor. Nós, né? Eu e ele lá no quarto, né? Por que Deus pede isso? Entra, confessa, com a tua boca confessarás, e alcançarás perdão. Porque nós precisamos reconhecer também algumas coisas que estão aqui dentro de nós, que estão no nosso calabouço espiritual, né? Que estão lá no fundinho do nosso coração. O Senhor precisa trazer à tona para que nós possamos passar por esse processo emocional e espiritual e sermos limpas, né? Para alcançarmos a vitória, né? Glória a Deus. A nossa dívida espiritual era enorme, mas mesmo assim, Ele nos perdoou completamente através da cruz. Pelo sangue de Cristo, nós somos justificados, somos remidas. É por Cristo Jesus. Ele tem esse poder. Assim como o rei aqui, que simboliza o Senhor Jesus, né, perdoou aquele que serve, que devia nessa dívida impagável, né, Ele nos perdoa hoje. E o que Ele espera de nós? Que não façamos igual o servo fez. Que logo ali adiante venhamos a cobrar os nossos conservos, aqueles que nos magoam, aqueles que pecam contra nós, que erram contra nós. Mas esse mesmo servo, como diz a Bíblia, ele saiu da presença do rei ali e não foi capaz de perdoar. A mágoa, a compaixão ficou retida no coração dele. Ele não conseguiu se liberar essas malas pesadas, essas mochilas rasgadas, velhas, fedorentas, chechelentas. Às vezes a gente fica segurando essas mochilas chechelentas, não quer largar por birra, por falta de misericórdia, por ignorância mesmo, porque está naquele pedestal, né? No pedestal da soberba, se achando a última bolachinha do pacote, a única Coca-Cola gelada do deserto, e agarrada naquelas malas velhas, tudo cheio de pedra, de craquelagem, ferro velho, coisa velha, pedra, chumbo, tênis rasgado, sapato velho, não quer botar a sandália da salvação, do evangelho da salvação, não quer calçar os calçados da paz, não quer ficar ali preso nessa miséria, naquilo que é humano, retendo aquilo que não é teu, que não te pertence mais, o Senhor já te perdoou, mas você não se perdoou, você não se libera, você não divide esse fardo com Cristo. Então, Jesus nos alerta aqui para que a gente não comece a agir igual esse servo com o seu conservo, né? Que devia muito menos, que a dívida era bem menor, né? Mas para esse conservo, que deveria ter menos riquezas, né, que o servo, era uma dívida alta, ele não conseguia pagar também.
E o servo não foi capaz de perdoar. Não foi capaz de exercer aquilo que ele tinha acabado de receber. Estava cheio o seu coração de perdão, né? O perdão, ele atinge a nossa alma, ele nos toma por completo. Quando a gente reconhece a graça do perdão, a gente tem cura. Quando a gente recebe esse perdão de Deus, nós vamos lá, aceitamos Jesus, né? Nos alegramos no louvor, na palavra, mas isso não tomou conta de nós, isso não adentrou, não veio rasgar o nosso peito, não entrou com tudo, ele fica ali retido. E essas mágoas, essas quinquilharias, essas velharias, elas continuam lá, nos adoecendo, nos apodrecendo por dentro, nos causando feridas, nos causando dores, nos causando falta de arrependimento, de perdão, falta de misericórdia com o próximo, porque está retido, está tudo ali retido, parado, não tomou conta. O Senhor quer que esse sentimento, essa graça, essa maravilhosa graça que Ele nos deu, tome conta do nosso ser. É quando a mesma coisa quando a gente está lá louvando ao Senhor, está na nossa casa ouvindo um louvor, e de repente Jesus te pega no meio da tua sala, ou te pega lá na tua cadeira, lá na igreja, e ninguém mais te segura, é tu e Ele, tu tá ali cheia da graça do Senhor, da presença de Deus, tu não sabe quem tá na tua direita, na tua esquerda, tu não sabe mais se tu tá sozinha dentro de casa, tu não sabe se teus vizinhos estão em casa ou não, tu te derrama na presença dEle, não importa mais nada, tu entendeu, mergulhou, tu foi atingida, foi inundada pela graça salvífica. Nada mais vai te segurar, nada mais vai te deter. Esse lugar é maravilhoso. Você tem que experimentar. Se você ainda não experimentou o lugar da graça abundante, o lugar de se deixar o rio levar, deixa o rio de Deus te levar. Você tem que experimentar hoje ainda, minha amada. Quando terminar essa leitura, esse estudo, desliga essa televisão, desliga esse YouTube e vai para a graça, vai para a presença, perdoa quem tu tem que perdoar, tá doendo, perdoa, tá machucando, perdoa, tá sangrando, tem ferida, perdoa, libera com a tua boca, porque na nossa língua tem o poder da vida e da morte. Libera a vida, minha amada. Libera a vida, meu irmão. Perdoa e mergulha nessa graça. Nunca mais a tua vida espiritual vai ser a mesma. Tem essa convicção na tua vida. A gente vê esses exemplos de falta de perdão lá, que nem em José, né? Eu gosto de sempre ler uma referência, né? Lá em Gênesis 45, vamos a essa referência de José. Nós conhecemos, né, a história de José, que foi vendido pelos irmãos, que foi, né, como escravo, foi parar no Egito, foi preso, ficou, acho que, não quero mentir, mas uns 10 anos na prisão. Mas aonde José ia, José era abençoado por Deus. Lá na casa de Potifar, onde ele administrou antes de ir para a prisão, ele, né, abençoou a casa de Potifar. Lá na prisão ele abençoou aquele ambiente, que era um ambiente sujo. Depois do rei do Egito, ele era a segunda pessoa com mais autoridade. Se fosse nós no lugar de José, o que a gente faria? Primeira coisa, ia buscar a família, né? Ia buscar saber se o pai ainda estava vivo. Não, mas José não fez isso. José ficou vivendo lá, já era casado, tinha seus filhos. Mas quando ele viu seus irmãos, quando seus irmãos foram lá pedir comida, comprar comida do Egito, ele reconheceu aquela ferida lá que estava aparentemente curada, né? Que ele já era a segunda pessoa mais importante do Egito. Então aquela ferida ali, ela sangrou novamente, porque ela não estava curada, ela estava purulenta. Né, a sujeira estava toda lá no fundo, ali Jesus mexeu, né, ali o Senhor tratou, agora eu vou tratar a tua alma, meu servo, porque tu é um servo fiel, foi um servo bom, me buscou, mas tu precisa agora tratar da tua alma, das tuas dores internas, aquilo que tu ainda não deixou eu alcançar em ti, eu vou alcançar agora.
E quando ele, e aqui nesse versículo, no capítulo 45, no versículo, os versículos 1 e 2 aqui, e 3, vamos botar assim, José vê os seus irmãos, se revela a eles, e então ele chora, aquele choro da alma. O choro que ele não chorou esses anos todos. Vamos ler aqui. 45, versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Ele manda os servos dele se retirarem para ficar só ele e os irmãos, né? E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Então ali, quando ele mandou todo mundo sair, ele chorou o choro da alma. O choro daquilo tudo que estava por esses anos todos, né? Se eu não me engano, foram 14 anos. Se não foi 14 anos, vocês me perdoem, tá? Mas quando eu editar, eu vou colocar embaixo aí direitinho. Então ali ele teve o choro da alma colocado para fora. Toda a sua dor, né? Liberar o perdão para os seus irmãos. Porque quando ele viu os irmãos e ele pede, né? Então fique um e volte os outros. E faz aquela história toda das taças, bota as taças escondidas nos cereais, né? Aquilo ali ele fez já para arrebentar com os irmãos, né? Porque ele tava com o coração cheio de dor e mágoa. Só que ele continua nesse processo de libertação, que ele perdoa realmente, que ele consegue botar toda essa dor para fora. Toda essa mágoa, tudo que ele guardou durante esses anos, né? E glória a Deus por isso, né? Então, assim que ele pergunta, né? E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, assim que ele botou para fora toda aquela dor, aquela mágoa, ele olha para os irmãos e lembra que tinha um pai. O pai que ele amava tanto. E ele pergunta, e ele fala, né? Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? No momento que ele se declara, que ele mostra quem ele é, ele pergunta para os seus irmãos: o meu pai ainda vive? Esse tempo todo ele tinha, com certeza, se ele pedisse ao rei, né, permissão para ir ver o seu pai, ele poderia ter visto. Mas aquela dor, aquela mágoa, aquilo que ele retinha no coração dele, não permitia ele ir atrás de Jacó. Não permitia ele ir lá ver se o pai dele ainda estava vivo. Ele tinha tanto ódio, tanto rancor, que aquilo segurou ele até esse momento. Mas no momento que ele liberou, que ele conseguiu colocar para fora, a primeira coisa que ele pergunta: meu pai ainda está vivo. Glória a Deus, né? E então, irmãs, isso eu quero deixar aqui para vocês. Essa atitude, né, que a Bíblia nos mostra aqui de José, que foi usado com poder, com graça e autoridade, era um servo fiel de Deus, era um exemplo, né? Então, no momento que ele realmente perdoou, que ele conseguiu se mostrar, que ele conseguiu liberar aquela dor, ele restituiu o seu convívio com seu pai, com a sua família, levou todos eles para lá, né? Porque Deus é Deus de restituição. Deus é Deus da família. Ele sempre fala que o nosso maior ministério é a família, né? Então, nada que o Senhor nos coloque, nada que o Senhor nos peça, nada que o Senhor nos ensine, nada que o Senhor nos direcione, vai ser para destruir a nossa família. Vai ser para construir mais pontes no nosso meio. Vai ser para construir mais acessos. Vai ser para construir paz, graça, vai ser para nos dar força, né? Vai ser para nos dar amor, mais misericórdia, mais paz para dentro da nossa casa, que é o nosso maior ministério, a nossa família, o nosso lar, né? Glória a Deus por isso. Então é isso aí, meus amados. Deixo essa palavra com vocês, que vocês possam meditar sobre ela, né? Que vocês possam buscar dentro do coração de cada uma, né? Isso que o Senhor tem nos trazido, né? A necessidade do perdão, né? Do verdadeiro perdão, da graça de Deus, né? Eu quero deixar aqui 3 frases para vocês anotarem no caderno. Quem guarda mágoa se prende, quem perdoa se liberta. Glória a Deus, isso que Jesus nos ensina aqui, né? A dívida que Deus nos perdoou é maior que qualquer ofensa humana.
A dívida que Deus nos perdoa é maior que qualquer ofensa humana. Tenha isso na sua mente. Nós somos perdoados de uma dívida impagável. Então nós temos que exercer também perdão. Quem foi muito perdoado por Deus não pode negar perdão ao próximo. Não retenha o perdão, né? Não retenha o nosso perdão nos dado lá na cruz, né? Pelo sangue de Cristo. Não retenha isso. Multiplique na sua vida. Multiplique as pessoas que andam ao teu redor. Amém? Então, minhas amadas, esse é o Bíblia Simples. Eu sou a Leia Fernandes. Se você gostou do conteúdo, comenta, curta, compartilha com as amigas, convide aquela amiga que tem dificuldade de compreender a palavra, que aqui no YouTube ela pode parar, né? Pode parar o vídeo, pode escrever na sua Bíblia, fazer anotações numa folhinha, né? Para ter uma compreensão, uma meditação mais profunda do texto, né? Deixar o Espírito Santo, então, né? Com essa compreensão, para ela já deixar o Espírito Santo se aprofundar mais, porque é Ele que nos aprofunda, né? É Ele que nos dá a revelação espiritual da palavra, né? Glória a Deus por isso. Tá? Que Deus te abençoe, que você possa estar evangelizando também nas redes sociais, fazer do YouTube, fazer das outras redes sociais que temos à disposição uma arma para saquearmos o inferno. Glória a Deus por isso. Um beijo no teu coração. When I think about His grace.